Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse perfil e esse canal preparado para você, para que você tenha a oportunidade de descobrir o poder em suas mãos de transformar a sua vida e a vida das pessoas que você irá realizar os seus treinamentos. Para que você possa descobrir o quanto você tem para compartilhar e transformar a vida de tantas pessoas. Vem comigo! Eu sou Gilvanete Serra, especialista e sua treinadora. E o tema de hoje está fantástico, que é justamente para que você entenda como estruturar um treinamento do zero para gerar resultados. E eu já começo dizendo, é fundamental que você faça um levantamento das reais necessidades do seu cliente. Tendo em vista que é primordial você identificar a verdadeira necessidade e qual o conteúdo que você, como expert, como especialista e como professor, tem para contribuir para o processo da empresa e assim, é claro, gerar resultados. As empresas que existem, elas só existem porque visam lucro, receita. E o resultado que você vai gerar nessas empresas precisa gerar receitas. Caso contrário, você não dará continuidade nesse treinamento e no processo de educação corporativa dentro dessa empresa. E, consequentemente, isso vai afetar a escala dos seus treinamentos. Outras duas situações são fundamentais e são a base antes de você entender como estruturar esse treinamento. A primeira delas, defina qual é o objetivo do seu treinamento. Diante de que você identificou a necessidade, que você fez no momento da entrevista, que eu já fiz todo passo a passo antes de identificar o objetivo de um treinamento, para que você consiga definir esse objetivo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se for um objetivo voltado para vendas, por exemplo, dentro de vendas existem vários direcionamentos, abordagens e objetivos também. Por exemplo, se for prospecção, é um objetivo, atendimento e vendas, a negociação, fechamento. Então você precisa identificar qual é o real objetivo daquele treinamento. E a partir disso, definir o segundo passo, que é a sua didática. É a forma como você irá conduzir esse processo da sua aula, do processo de transformação das pessoas que estarão lá participando do seu treinamento. A minha metodologia, por exemplo, a didática de ensino, tem princípios na andragogia, que é justamente métodos e técnicas de ensino voltados para adulto, que é baseado no processo de ensino-aprendizagem com o apoio de um professor ou instrutor. Lembrando que o processo ensino-aprendizagem inclui aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre os dois. É muito importante a gente entender que ser um professor ou um instrutor de educação corporativa é entender da educação de adultos, que é a andragogia. Tendo em vista que para se utilizar esse tipo de ensino, é fundamental você dominar técnicas, didáticas e ferramentas adequadas para que você consiga, de forma muito estratégica, interagir e principalmente explorar e valorizar o conhecimento daqueles adultos que lá estarão participando. E dominar a andragogia vai te ajudar a fazer com que o seu treinamento ele seja muito dinâmico, seja muito produtivo e principalmente que gere esse engajamento das pessoas que lá estarão. Para facilitar, é muito importante que você entenda assim por um outro ângulo, quando fala de técnicas, de didáticas que você vai utilizar, pode parecer pesaroso, um pouco assim, pensar que é difícil, mas não é. Quando você domina essas técnicas, faz com que o resultado ele realmente possa ser efetivo.
E o que significa isso? É você entender que as pessoas, ela tem uma história, ela tem vivência, ela tem conhecimentos e experiências diferenciados, que é isso que norteia e diferencia os seres humanos. E quando você sabe, de forma muito prática e de forma muito dedicada em conhecer e explorar essas habilidades de lidar com a educação corporativa, vai fazer com que o que você tem para entregar, todo o conhecimento, as suas habilidades e principalmente as suas técnicas, né? Que é isso que vai diferenciar nos resultados que eles irão gerar, aplicando ou não. Por que eu falo ou não? Porque se você não souber conduzir muito bem essa didática na educação de adultos, vai fazer com que eles não se engajem, eles apenas participem do seu treinamento sem nenhuma preocupação de assimilar as técnicas ou os processos que você estiver ensinando para colocar em prática, só vão se fazer presente. Quando você domina muito bem esses recursos, né, as técnicas, as didáticas, as habilidades de lidar com esse público, vai fazer com que haja um engajamento, haja um envolvimento para melhor assimilar, aprender, praticar, aceitar os desafios que você irá conduzir dentro do teu plano de aula para que eles executem e, consequentemente, vai gerar resultado, porque eu sei que é isso que você busca, eu sei que é isso que você, enquanto treinador, precisa desenvolver nas empresas que irão te contratar, ou mesmo seja quem for que seja o seu cliente, para que gere o resultado, porque nenhuma empresa sobrevive sem um resultado de escala. E resultado que eu falo é resultado de escala, tá? É resultado crescente, porque resultado por resultado e se manter como está, aí não vai valer a pena. Consequentemente, você não vai conseguir escalar, né? E não vai conseguir manter um relacionamento e nem tornar esse teu cliente teu parceiro. Por meio da didática, somos conduzidos por pontos norteadores para planejamento, organização de materiais e ideias, metas, objetivos, flexibilidade, enfim, nos direciona ao resultado. E ela é quem nos conduz para um constante crescimento, no conhecimento. Tendo em vista que uma vez que a nossa mente, né, já dizia Einstein, uma vez que a nossa mente se abre a novos conhecimentos e novas experiências, ela não mais volta ao que era antes. E quando você consegue desenvolver isso na mente dos participantes, consequentemente, eles estarão sempre buscando novos conhecimentos e isso vai fazer com que os resultados aconteçam. E é claro que é isso que o teu cliente espera, o dono da sua empresa. E com certeza contribuirá para o desenvolvimento e crescimento dessa empresa a qual você estará prestando o seu serviço. E lembre-se, as empresas, o mercado na realidade, hoje em dia, está em constante evolução e em busca, né, de profissionais que mantenham ali técnicas, habilidades, um profissionalismo, o diferencial como profissional e principalmente energia na hora de realizar o seu trabalho. E claro, realizar um trabalho com profissionalismo, com ética, com dinamismo. Isso vai fazer com que os resultados sejam constantes e você deixe marcado todas as empresas às quais você estará entregando os seus treinamentos de forma brilhante. Portanto, uma vez entendido que requer que você desenvolva uma didática para que você consiga conduzir os seus treinamentos com os princípios da andragogia, essas 6 etapas vai fazer com que você consiga ter um passo a passo, né, de como estruturar, né, o seu treinamento do zero para que eles gerem resultado. O primeiro deles, estabeleça metodologias, processos e técnicas que serão desenvolvidas no seu treinamento. A metodologia aplicada de forma adequada nos seus treinamentos vai fazer com que ele gere resultado e faça com que as pessoas que lá estarão participando possam gerar resultado.
que é isso que a tua empresa precisa. Esse resultado que eu falo é a prática, por isso que técnicas e metodologia é método. É a forma como eles irão aplicar todas as técnicas que você estará compartilhando no treinamento com eles. E assim fazer com que o seu comportamento, a sua atitude, o profissionalismo e o envolvimento deles nesse treinamento vai surtir o resultado na prática do dia a dia nas organizações, porque é isso que as empresas precisam. Um treinamento sem uma metodologia, só com blá blá blá, ele pode até gerar empolgação. Muitas das vezes a pessoa foi legal o treinamento, o palestrante, o treinador, ele foi até divertido, mas não tem uma metodologia, não tem técnica, não tem um processo. Lá na hora da execução, isso vai fazer falta. Então, presta bem atenção, desenvolva o seu método. Eu tenho o meu método hoje. Saiba você que eu levei muito tempo para conseguir desenvolver o meu método. Então, o ponto principal, até mesmo em todas as minhas etapas, quando eu fui ministrar aula na faculdade, né, dei aula em faculdade, ensino superior, e eu vinha do mundo corporativo, dos treinamentos corporativos. E lá, eu achava que era a mesma coisa que realizar treinamento em company. E adivinha o que eu descobri? Que não. Ali, né, a aula no ensino superior precisava de um método diferente. Olha só a metodologia. E eu fui buscar a minha metodologia para que eu pudesse gerar o resultado daqueles alunos. Eram alunos ali, sala lotada, 70, 80 alunos numa turma. E se eu não tivesse um método, no começo eu até experimentei fazer tipo um treinamento. Era empolgante? Era. Porque meu treinamento ele é dinâmico, ele é intenso, é uma abordagem diferente, é um método diferente. E lá na faculdade eu tive que me adequar, depois eu vi que ficava cansativo e estava querendo mais. Eu entendi que eu tinha que focar em um método que eu pudesse trazer com mais embasamento as teorias, os conteúdos, não que no treinamento não fosse dessa forma, mas no treinamento são poucos dias, são poucas horas, então tenho que ali adequar para aprimorar o conteúdo de forma dinâmica e contínua, dentro ali de 8 a 12, 15, no máximo 15 horas um treinamento. E já numa aula não, né? São 60 horas que se estende ali durante um semestre. E aí eu desenvolvi um método, uma minha metodologia dentro do ensino superior. Por isso que é importante você entender essa questão da metodologia, processos e técnicas. Cada um, né, ela desenvolve o seu. Dentro do seu perfil, dentro da sua forma de entregar os seus conteúdos, as suas experiências, as suas habilidades, técnicas e processos. Portanto, muita atenção na metodologia. Tendo em vista que os treinamentos eles são muito úteis para o desenvolvimento das empresas. E a forma como você vai conduzir esses treinamentos, eles precisam ser muito eficazes para que gere o resultado que a empresa espera. Um treinamento, ele contribui de forma direta para o desenvolvimento pessoal, profissional, né? E de uma forma geral para os colaboradores de uma empresa. Então, o seu método, né, a técnica, né, e os processos que você vai utilizar no seu treinamento, eles precisam estar muito bem fundamentado e você adequado ao seu jeito. Porque eu no começo, eu pegava o método dos outros e tentava imitar. E não tinha nada a ver com a minha personalidade e nem o meu jeito. Por isso fica a dica. Adeque a metodologia à sua forma de entregar. Segundo, crie e organize o seu plano de aula. O plano de aula é que vai dar um norte, de todo passo a passo, de como você vai conduzir todas as etapas, todos os momentos do seu treinamento, para que você consiga alcançar o objetivo proposto na realização daquele treinamento. É o plano de aula que te dá um norte. Tem pessoas que eu já vi dizer, eu sou muito prática, minhas coisas estão tudo aqui, tudo organizadinho, isso aqui eu tiro de lei, já estou acostumado, gente. Esse é o investimento
preparar um plano de aula, ele pode até demandar um pouco do seu tempo, mas uma coisa eu garanto para você, vale a pena. Vale a pena porque ele que vai te dar todo passo a passo, vai te ajudar na organização e na execução. E principalmente para que você consiga até saber lidar com imprevistos, com situações que possam não estar na programação. Porque você tem lá um planejamento, né, que é o seu plano de aula, e você vai adequando. E principalmente, eu já precisei mudar o meu plano de aula, gente, em cima da hora. Eu vou só dar um exemplo para vocês do que significa você ter um plano de aula. Eu fui convidada, né, por um dos meus parceiros que tinha fechado todo um processo de treinamento para vários níveis dentro da empresa que eles fizeram o contrato. Eu vou dar um exemplo para vocês de um dos treinamentos que eu realizei, foi em parceria. Eles haviam fechado todo um processo de treinamento e desenvolvimento do time. E aí pesquisei o nome da empresa e vi lá, era um escritório de advocacia que tinha vários advogados. Eu digo, ok, então dentro dessa área. E me aprofundei, gente, me preparei, fui estudar termos técnicos, porque eu estava ali a lidar com, no meu entendimento, eu havia perguntado, e eles só me mandaram endereço, não respondiam, e foi um pouco assim meio que em cima, e compromisso é compromisso. E eu preparei todo um conteúdo e um plano de aula para ser executado, como era uma associação, né? Ali eram vários advogados, então eu imaginei que seria para gerir aquele tipo de negócio. E preparei a minha aula. Chegando para a execução, gente, era só o local que era lá, tá? Nessa empresa de advocacia. O que eles estavam, um dos sócios dessa empresa ele tem um grupo, né, com várias lojas, na realidade com várias marcas. E dentro dessas marcas ele reuniu ali naquele auditório os líderes dessas empresas que ele tinha representação. Olha só. E era na área de cosméticos, produtos para beleza, né? Para mulher, de uma forma geral, maquiagem e tudo mais. E era para os líderes dos times de venda. Olha só, eu havia preparado um plano de aula para aquela abordagem, para uma abordagem de gestão estratégica empresarial. E quando eu me deparo, era um planejamento estratégico, sim, mas era pessoal. Era voltado para cada líder que ali estava, que tinha que aprender a gerir a sua vida financeira, para que ele tivesse assim um norte de onde chegar, para saber conduzir, ter um estímulo a mais, né? Para conduzir os seus times de venda. Eram várias lojas, auditório lotado. Eu fiquei assim, porque na hora da apresentação eu fui conversar com o dono, que ia fazer toda a abertura e tudo mais, conversei com ele, que não, estão os meus melhores líderes, são ótimos, isso, aquilo, outro. E aí fui perguntando, aí eu só estava com a minha equipe também, né, estava próximo, ia fazer algumas fotos e tudo mais, e aí ela viu, né, que estava comigo do meu time, estudando termos técnicos, fazer um negócio muito mais elaborado, pelo nível que eu imaginei que seriam os meus clientes. E chegando lá, era um outro público, né, uma outra abordagem, e na mesma hora, seguindo o plano de aula, eu precisei mudar o conteúdo. Tem noção do que é isso? Em cima da hora. E eu mudei o conteúdo, sim, direcionei com uma linguagem, uma abordagem e um conteúdo voltado para aquele público. Como eu disse, né, deu um shift del, porque não, se eu fosse fazer um direcionamento com todos os termos técnicos que eu havia preparado, podia até ser que um ou outro conseguisse acompanhar e entender, mas a grande maioria não. Ia acontecer das pessoas ficarem ali, desligada, com sono, sentindo cansado de tanto blá blá blá, tanta coisa que eles não estavam entendendo, ia ter que ficar parando ali para explicar muito, e tinha que ser algo muito mais dinâmico e que gerasse neles, além de desenvolver o seu planejamento estratégico pessoal, também uma motivação, né? Porque era um diferencial para eles. E na mesma hora coloquei, né, bem que era um espaço muito bom. De um lado eu coloquei os slides, que eu havia preparado uma aula muito legal, com as orientações de um planejamento estratégico empresarial,
E no outro, eu fui direcionando como adaptar aquela abordagem para um planejamento estratégico pessoal, que eu até uso um termo que é uma de umas palestras que eu já realizei, que é o empresa, você se ver como empresa. E comandei, né, direcionei todo a minha aula ali, né, com aqueles líderes, gente, e foi incrível. Até meu time que tava lá disse, olha, tá aí, agora é muito fera, é muito fera. Daí a importância de você ter muito conhecimento, ter um know-how, isso te ajuda a se adaptar de acordo com a situação. Mas o que me ajudou foi ter o meu plano de aula, tudo que eu precisava executar. E aí eu só fiz adequar o tipo de abordagem, o tipo de conteúdo, que o conteúdo ele não... Eu só fui traçando de forma estratégica para o tipo do público que eu precisava entregar aquele processo de transformação. Assim, foi tão marcante que o dono da empresa pegou o meu contato e me mandou uma mensagem, até foi pelo meu Instagram, como eu estava publicando direto lá, né, que eu sempre publico nos meus stories, nos meus eventos que eu estava realizando, e agradeceu, parabenizou, porque ele só fez a abertura e foi embora. É gestor, né, gente? Lida com várias empresas, não dava para ficar numa sala de aula. E ele disse, pena que eu não fiquei, mas a meu time valeu a pena, eles estão, assim, não sei o que você fez lá, mas eles estão maravilhados e agradeceram muito por tanto aprendizado. Ele disse, parabéns, você tem noção do que é você receber uma mensagem dessa? E eu estava ali com um conteúdo, mas o meu plano de aula me salvou, porque o conteúdo estava aqui. Agora, o planejamento é que fez com que eu pudesse adaptar para um novo público, para uma nova realidade e uma nova abordagem. Fez sentido para você? Da importância que é um plano de aula. A função do plano de aula é sistematizar o conteúdo que será abordado dentro de um período de tempo. E eu fui fazendo toda essa programação porque eu já tinha ali uma programação para cada momento, para cada etapa, e eu tinha disponível, seriam 3 dias, e cada um deles eu tinha 3 horas para executar. Aí eu fui, como tinha todo sistematizado dentro daquele período de tempo, fui adequando o que eu precisava falar, adequado para aquela nova realidade e o novo desafio que surgiu. E dessa maneira você consegue conduzir as informações que são essenciais para que você alcance o objetivo que é daquele seu treinamento, o objetivo da sua aula. Tem diferença entre o plano de aula e o plano de curso, porque o plano de aula é tudo que você vai executar naquele dia. E o plano de curso é tudo que você vai executar durante o treinamento todo, é todo o planejamento do primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto dia, se for o caso, tudo que vai ser executado em cada etapa, porque em cada dia ele faz parte, ele compõe todo um processo de transformação que você precisa, porque você vai levar, lembra quando eu já falei aqui para você, que o teu treinamento, ele tem a finalidade de realizar um processo de transformação das pessoas que lá irão participar do seu treinamento, que é levá-las do ponto A ao ponto B. Só que para chegar ao ponto B não vai acontecer somente num dia. E cada dia da execução do seu treinamento é que vai fazê-lo, vai conduzi-lo nesse processo. E o que eu preciso fazer no primeiro, segundo, terceiro dia dentro do meu plano de curso. E o plano de aula que você executa em cada dia. Fez sentido para você? Então, foco no bom planejamento do seu plano de curso, mas principalmente do seu plano de aula. Aí você fica pronto para lidar com todas as situações e tirar de letra quando houver um imprevisto como esse que eu contei para você. Terceiro, organize a apresentação do seu treinamento de tal forma que possa prender a atenção e envolver os participantes até o final do seu treinamento. É fundamental que você consiga ter dinâmicas, atividades que façam com que eles interajam, que principalmente possam praticar tudo que está sendo entregue naquele treinamento. Mas, acima de tudo, é muito importante que eles também saibam o que significam cada atividade,
cada participação, cada dinâmica que eles estarão realizando no seu treinamento, que é justamente a fundamentação. Tudo que você vai fazer precisa de fundamentação. Lembre-se, se você não fizer isso, você vai ter resistência dos participantes. Alguns não vão querer fazer, porque às vezes eles veem a dinâmica como pagar mico, como algo desnecessário, que é só para encher linguiça, porque muitas pessoas, principalmente nos treinamentos em company, você vai identificar que as pessoas elas têm certa resistência a participar de treinamento, elas estão ali a reboque. Então, se você não tiver uma boa organização na apresentação com as atividades certas, visando essencialmente atingir o seu objetivo. O objetivo do seu treinamento, que foram as necessidades que você identificou no levantamento tanto da entrevista com o seu cliente, que é o dono da empresa, né? Das necessidades que ele precisa, como também conduzir o seu treinamento, que é a parte da fundamentação, é a parte da identificação das necessidades dos participantes. Por que isso? E quando você identifica necessidades pessoais e também dores, você vai conseguir despertar, mostrar para eles a importância de participar e se envolver em todas as etapas do treinamento, porque ele vai participar de todo um processo de transformação que vai levá-los a alcançar aquilo que você apresenta no início do treinamento, que é o objetivo deles, tá? O objetivo deles, que normalmente é ter melhor salário, né? Ter melhor resultado, a ser reconhecido. Vai depender muito do que você está buscando com o seu treinamento. Claro, de acordo com a área de atuação que você desenvolve, como por exemplo, de vendas. Vendas normalmente é melhorar a sua comissão, melhorar o seu resultado. Se é liderança, fazer com que o seu time seja mais engajado, mais participativo, mais dinâmico e que principalmente os participantes do seu curso os veja como líder. Ou se é processos, fazer com que o time realmente participe, realize todas as etapas de um processo, que você, o participante lá do seu treinamento, saiba se comunicar, saiba ensinar as etapas do processo para que ele realmente possa ser efetivo. Porque processo não adianta estar muito bem desenhado no planejamento se não há execução, não é verdade? Então, dependendo do objetivo do seu treinamento, quais as necessidades que você está visando alcançar, você também identifica necessidades e dores pessoais e dali desperta neles a vontade de alcançar, que é a participação, é a execução das dinâmicas, é o envolvimento, são os feedbacks, participar antes, durante e depois, praticar, né, realizar os desafios que serão impostos. Então, essa organização da sua apresentação, ela é fundamental para fazer com que haja um engajamento e, claro, a execução dos participantes do seu treinamento. Eu garanto, quando você tem tudo organizado, você consegue conduzir e envolver todos eles em todo o processo, né? O processo de transformação que você vai realizar lá durante o seu treinamento. Eu garanto para você, o resultado é simplesmente extraordinário e você vai colher feedbacks, como é que eu posso dizer, contagiantes, né? E emocionantes, porque eles vão descobrir o quanto valeu a pena estar ali com você e se permitir passar por esse processo de transformação. Vale a pena. Por isso, organize-se, organize a sua apresentação. Vale ressaltar que você precisa conduzir cada momento desse com muita energia e estratégia, porque isso vai fazer com que essa quarta etapa, que é justamente a aplicação, que são as dinâmicas. A forma como você organizou toda a apresentação, ela tem que ter os momentos que serão realizados essas atividades e as dinâmicas. E esse momento, ele vem antecedido de uma fundamentação e todo o conteúdo ele tem que ser reforçado com a aplicação, é a prática, é
é aquela, digamos, brincadeira, né? Que eles costumam interpretar que seja uma brincadeira, que é a dinâmica. Qual é o significado dessa aplicação, dessa prática? É reforçar o aprendizado. Você trabalhar a parte da audição, que é quando você compartilha o conteúdo, você explica, eles escrevem, que é a anotação, você pede para anotar, pede para eles escreverem, que é a parte motora. Eles vão na parte da dinâmica, é a parte prática, né? Eles poderem manusear, experimentar, para que eles possam vivenciar o conteúdo que está sendo compartilhado. E isso vai gerar engajamento e, claro, uma melhor assimilação de todo o processo que você está realizando ali com eles. E a aplicação de cada atividade é que vai fazer com que você definitivamente, e claro, desde que ele tenha uma fundamentação e desde que realmente tenha a ver, tá? Não é uma brincadeira que você acha que essa dinâmica aqui é interessante. Mas o que ela tem a ver com o conteúdo que tá dentro lá do seu planejamento? Esse é o momento em que você vai reforçar aquele aprendizado. Então, não fazer uma dinâmica somente para fazer. De repente, eu vou fazer uma dinâmica, o povo está todo com sono. Eu vou fazer uma dinâmica para espantar o sono deles. Não. Porque eles não vão fazer, vão dizer, caramba, tá só me enrolando. Porque não tem nada a ver com o conteúdo que foi introduzido. Então, fique ligado. A aplicação e a prática, ela tem que ser um reforço da aprendizagem apresentada, né? O conteúdo que foi apresentado e não uma distração, fazendo favor. Uma vez que você estruturou, já seguiu todas essas 4 etapas, é o momento de você fazer o quê? A 5ª etapa. Não vá para campo sem realizar essa 5ª etapa, que é o treinamento. Treine, treine, treine. E não um treinamento simplesmente. Esse treinamento é com avaliação, com auto-feedback seu. Grava. Lembra que a estrutura do seu treinamento do zero, você está começando. E sem treino, olha, nós estamos em pleno período das Olimpíadas. Você acha que os campeões que eu falo porque chegou lá, conquistou a sua medalha, ele não ganhou uma medalha, ele conquistou a medalha de ouro, de prata ou de bronze. Só o fato de, pelo menos, participar da Olimpíada foi resultado de quê? Treino, treino, treino. Então, se você quer chegar no pódio, né? Chegar no topo do pódio, chegar no topo do seu sucesso, seja qual for o que significa o sucesso para você, que é o resultado bem-sucedido dos seus treinamentos, não vá para campo sem executar esse 5º, que é treinar, treinar, treinar. E a dica que eu posso lhe dar é, primeiro, treina na frente do espelho. Treina gesto, postura, a execução das etapas do seu plano de aula, a execução do momento que você vai realizar as atividades, para que ela esteja aqui, para que você não fique na hora tendo que ficar lendo o seu plano de aula, consultando. No começo talvez seja preciso. Depois você vai conseguindo já tirar de letra, mas porque você já tem um planejamento. Depois que você já fez aquele treino na frente do espelho, cronometre tempo, isso é importante. Depois você já vai para a etapa de gravar. Coloque o seu celular, grave a sua aula, faça a cronometragem, simula que o teu cliente está ali na tua frente, né, os participantes do seu treinamento, vai adequando, porque quando você faz isso, sempre que houver uma situação ali, você já está com a prática, porque você treinou. E eu garanto para você, gente, eu treinava muito. Foi isso que me ajudou a desenvolver dicção, foi isso que me ajudou a trabalhar o meu gestual, porque quando eu via no espelho, por que eu estou fazendo isso? Aí eu ia identificando, porque eu fazia com o olhar de feedback, o olhar de aprendizagem. E isso também me ajudava, sabe, no que? Em organizar. E eu, anotava, né? Eu ia identificando, fazia esse treino o tempo todo na frente do espelho, que eu ia identificando, principalmente dentro da tua programação. Se você no seu plano de aula, você tem 3 horas, aí você no seu treino, você vai identificar que o conteúdo que você preparou para aquele dia está durando 4, então você vai fazer os devidos ajustes, alterações, para fazer com que você consiga cumprir o seu horário. E principalmente
cumprir o que é determinado no seu plano de curso, que é o que você vai executar durante todo o seu treinamento, né? As 15 horas, se for esse caso. E aí não tem como dar errado. Sem treino, aliás, com o treino, né? O sucesso é garantido. E sem um treino, você tá fadado ao fracasso. E claro, a sexta etapa, de que adianta você se empenhar tanto se você não mensurar os resultados. Portanto, avalie os resultados. Essa é a sexta etapa. Você precisa ter uma métrica de como estava a empresa, de como estava o time, como estavam aqueles participantes antes de você começar o seu treinamento. Como estavam os resultados, a postura, a participação, seja qual for, de acordo com o objetivo que você vai realizar naquele treinamento, para fazer com que você consiga logo após não, durante o seu treinamento você já consegue identificar e tome nota. Vou dar essa dica para vocês. Tome nota, já anota ali, faz no final um relatório, escreve como é que foi aquele treinamento, quais foram os feedbacks que você teve. Eu falhei muito no meu começo, eu não tomava nota disso. E lá no final acabava gerando, como é que se diz? Não era um bom feedback, né, para o dono, porque para querer lembrar de tudo, e às vezes eu tinha 2, 3 empresas ao mesmo tempo realizando treinamento e ficava difícil de eu lembrar o que era de cada uma. Então, por favor, depois de cada dia de treinamento, faça o seu feedback do que você percebeu de evolução, o que você percebeu de atitude, de comportamento e de resultados. E claro, no final, depois de uma semana, dependendo do que você está almejando com aquele treinamento, fazer o feedback do que gerou resultado, do que cresceu, do que mudou na empresa com aquele time que você realizou o treinamento. E eu garanto para você que não só você vai ser surpreendido, como o dono da empresa, o seu cliente. E claro, de acordo com esses resultados, você vai aprimorando e vai ajustando o seu treinamento de acordo com os resultados que você obteve. Gostaram dos nossos 6 passos, né? 6 etapas para você realizar o seu treinamento, começando do zero e escalar os resultados das suas empresas, das empresas que você vai realizar os seus treinamentos. E se esse conteúdo, gente, fez sentido para você, se esse conteúdo foi valioso para você, me dá uma gorjeta, deixa aqui o seu like e melhor, ajude outras pessoas, compartilha e não deixa de colocar aqui nos comentários o seu feedback. O que você achou dessa aula? Compartilha comigo, porque o seu feedback é que me faz crescer, é o seu feedback que me faz aprimorar e preparar materiais que sejam de relevância para você. Posso contar com seus comentários e também, se tiver o seu aprendizado ou só uma palavra, obrigada Giovanete, já tá show de bola. E aqui eu deixo o meu muito obrigada. E até o próximo encontro. Tchau!